Correção do simulado número 8 de reciclagem. Pergunta número 1. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 10 anos de idade incorre em que tipo de infração? Então, letra B de bola, que é a resposta certa. Infração de natureza gravíssima. Pergunta de número 2. A responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito de veículo nas vias terrestres, conservação e inalterabilidade de suas características caberá? Então, letra B de bola, que é a resposta certa, ao proprietário. Pergunta de número 3. Qual o significado da placa A7B? Letra D de dado, que é a resposta certa, via lateral à direita. Pergunta de número 4, desculpa. Quando o motorista estacionar próximo ou sobre hidrantes de incêndio, desde que devidamente identificados, será punido com, letra C de casa, que é a resposta certa, remoção do veículo e multa. Pergunta de número 5. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, considera-se trânsito a utilização das vias por, letra B de bola, que é a resposta certa, veículos, pessoas e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não. Pergunta de número 6. Os veículos licenciados no exterior não poderão deixar o território nacional sem prévia, letra A, que é a resposta certa, quitação de débitos de multa. Pergunta de número 7. A operação de carga e descarga na via é considerada, letra B de bola, que é a resposta certa, estacionamento. Pergunta de número 8. Qual o significado da placa R16? Letra C de casa, que é a resposta certa, largura máxima permitida. Pergunta de número 9. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ao condutor infrator, conforme o caso, podem ser aplicadas as seguintes penalidades. Então, que penalidades são essas, né? Letra C de casa, que é a resposta certa, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência em curso de reciclagem. Pergunta de número 10. Um cruzamento está sinalizado conforme representado na figura abaixo. No quarteirão entre as esquinas A e B, o trânsito é permitido para, letra D de dado, que é a resposta certa, ônibus apenas. Pergunta de número 11. A placa ao lado, A27, mostra para você que a área sinalizada, letra C de casa, que é a resposta certa, está sujeita a desmoronamentos. Pergunta de número 12. No caso de transferência de propriedade, caso o novo proprietário não adote as providências necessárias para a emissão de um novo certificado de registro de veículo em até 30 dias, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado no prazo de... Então, letra C de casa, pessoal, que é a resposta certa aí. Quando se vende um veículo, o comprador tem 30 dias para poder fazer a transferência. Mas agora colocou-se um prazo de dias, né, para o vendedor. Então, olha só, para o vendedor fazer lá o comunicado de venda, né, informar o Detran, né, que vendeu, né, ele tem 60 dias para poder fazer isso daí, né? Então, quem compra tem 30, não fazendo, né, junta os 30 do comprador, mais 30 e dá 60 dias. Então, você vendeu o seu veículo, você tem, a partir da venda, 60 dias para poder informar que você vendeu esse veículo. Pergunta de número 13. O condutor que estiver dirigindo em uma rodovia que apresentar
Neblina muito forte, deve. Então, letra D de dado, que é a resposta certa. Parar o veículo em local seguro e esperar que o tempo melhore. Pergunta de número 14. Qual das alternativas abaixo indicam condições adversas diretamente ligadas aos condutores? Letra B de bola, que é a resposta certa. Dirigir com sono ou alcoolizado. Pergunta de número 15. Qual das opções abaixo é um dos princípios da direção defensiva e consta no Código de Trânsito Brasileiro? Então, a letra C de casa, que é a resposta certa. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Pergunta de número 16. O condutor defensivo é aquele que dirige. Então, a letra D de dado, que é a resposta certa aí, pessoal. De modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores e das condições adversas. Pergunta de número 17. A ultrapassagem de outro veículo deverá ser feita obrigatoriamente pela... Então, letra B de bola, que é a resposta certa aí, tá ok, pessoal? Esquerda, retornando à faixa da direita o mais rápido possível e com segurança. Pergunta de número 18. Na direção de um veículo em movimento, o condutor precisa ver tudo o que acontece. Então, letra A, que é a resposta certa aí, né? À sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Pergunta de número 19. As luzes indicadoras de direção do veículo são de uso obrigatório e devem ser usadas, né? Então, a letra D de dado, que é a resposta certa aí. Todas as vezes que o condutor pretender mudar a direção do veículo. Pergunta de número 20. Em relação aos motociclistas, a regra de segurança obrigatória. Letra B de bola, que é a resposta certa. Usar capacete com viseira ou óculos de proteção, conforme regulamentação do CONTRAN, né? Pergunta de número 21. Qual das alternativas abaixo não apresenta situações de risco nos locais de acidente? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sinalização do local. Pergunta de número 22. Qual das alternativas abaixo não é recomendada para o controle da situação em caso de acidente de trânsito? Então, letra D de dado, que é a resposta certa, né? Delegar tarefas de qualquer tipo a pessoas que estejam mais desequilibradas ou contestadoras. Pergunta de número 23. Com relação à fratura interna, pode-se afirmar que... Letra D de dado, que é a resposta certa. Toda entorse deve ser inicialmente considerada como uma fratura, sendo posteriormente confirmada ou descartada através de exames. Pergunta de número 24. Vítima que usava cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? Então, letra A, que é a resposta certa aí. A sinalização, sinalizar o local e chamar o socorro. Pergunta de número 25. Dirigir um veículo ameaçando os pedestres ou usá-lo para arremessar água ou detritos sobre eles é considerada... Letra C de casa, que é a resposta certa. Uma falta de respeito e de cidadania. Pergunta de número 26. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa. Cuidadoso e atento. Pergunta de número 27.
É incorreto, ou seja, é errado, afirmar que se deve, letra C de casa, que é a resposta certa. Dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Pergunta de número 28. Avisar ao outro condutor que está com a porta semi-aberta ou com o pneu murcho é uma atitude, letra D de dado, que é a resposta certa, de cortesia e principalmente de solidariedade. Pergunta de número 29. O condutor que mantém boas relações no trânsito, letra A, que é a resposta certa, né? Colabora com a segurança de todos os usuários da via. E pergunta de número 30. O estacionamento sobre passeio é, letra D de dado, que é a resposta certa, um desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito. Obrigado e boa sorte na sua prova.